Boa noite. Para quem não me conhece, sou Guilherme Cosme, psicólogo e neuropsicólogo clínico aqui da Inself. E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Eliana, né, Eliana Gonçalves, que é psicóloga, trabalha com psicoterapia breve de orientação psicanalítica unicotiana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aconselhamento psicológico, né, Eliana? Isso mesmo. Bom, boa noite para quem está aí conosco, participando desse bate-papo. Quero agradecer o convite da Inself. E é isso, vamos conversar isso sobre aconselhamento psicológico. Eliana, o que é aconselhamento psicológico? Ok, Guilherme. Eu vou, só para nós entendermos um pouquinho, né, sobre essa questão, sobre essa abordagem, eu vou começar falando como surgiu. O aconselhamento psicológico, ele surgiu em 1909 com Frank Pearson, onde exatamente na questão da Revolução Industrial, ele então atendia jovens que tinham interesse de entrar no mercado de trabalho. Isso lá em 1909. Em 1960, quando chegou no Brasil, através do professor Oswaldo Barros, com apoio da professora Raquel Rosenberg, na USP, inaugurou então ali a SAP, ou o SAP, que é Serviço de Aconselhamento Psicológico. O que é, então, esse tal de aconselhamento psicológico, né? Primeiro, a gente precisa desmistificar ou entender que aconselhamento psicológico não se trata de conselho. Não é eu aconselhar o que você vai fazer, não é isso. A ideia não é essa. Então, lá em 1909, e até a data de hoje, existem algumas questões que são pontuais. Então, vamos lá. Primeiro, que o aconselhamento psicológico, ele visa atender a questão emergencial, ou seja, aquilo que o sujeito está passando no momento. É o contexto atual, é o conflito atual. É o que ele, então, está ali numa situação de angústia, no momento exato em que ele traz a demanda, né, para a clínica, e aí ele é atendido dentro desse contexto, que é o emergencial. O fato de ser algo do momento presente, né, como se disse atual, né, isso já difere esse tipo de atendimento, por exemplo, de um processo analítico? Sim e não. Então, só pegando aí o gancho, né, do que é o atendimento psicoterápico. O atendimento psicoterápico, o que ele difere do aconselhamento psicológico? Primeiro, o aconselhamento psicológico, ele tem um número reduzido de intervenções, ou seja, um número reduzido de sessões. Ele pode, sim, variar de no mínimo 4, no máximo 8. Esse então, o escopo, o que se propõe com o aconselhamento psicológico, é o primeiro ponto. Então, vamos lá. A redução ou o número reduzido de intervenções. O segundo ponto diz respeito ao modelo de atendimento. Como ele é pontual, ele é emergencial, é o que está acontecendo no momento em que o sujeito traz a demanda, ele deixa de ser tão complexo. Então, vou pegar aí, por exemplo, uma intervenção unicotiana, tá bom? Numa intervenção unicotiana, eu teria aí todos os aspectos no que diz respeito ao desenvolvimento infantil.
Então, eu tenho lá a dependência absoluta, a dependência relativa, eu tenho a independência, rumo à independência, né? Que é, na verdade, o que existe dentro da linha winnicottiana, da teoria winnicottiana. Então, como é pontual e o número de sessões é reduzido, ele deixa de ser tão complexo. Então, existe a intervenção, sim, existe toda a questão, né, da demanda no sentido de escuta ativa, no sentido de acolhimento, mas é o foco da demanda que o sujeito traz no momento. E essa demanda do momento poderia ser o que, por exemplo? Um luto ou uma separação? O que poderia ser essa demanda, assim, que seria trabalhada? Assim? Sim, exatamente. Olha, como eu trouxe o exemplo lá de 1909, né? Vamos imaginar aí uma situação de desemprego, que não é nada incomum nos dias de hoje, né? Até em virtude aí do contexto pandêmico e tudo mais, então que traga conflitos numa questão de desemprego, traga uma angústia, né? Essa é uma das questões, uma das demandas que pode sim entrar dentro dessa questão. Pessoas enlutadas, que também tem muito a ver com o contexto pandêmico que nós passamos, né? A quantidade de pessoas que perderam os parentes, os entes queridos, né? A síndrome que surgiu aí no contexto pandêmico, que é a síndrome da ruptura. Então, sim, também. Relações interpessoais, né, dificuldade nas relações interpessoais, enfim, tudo que na verdade causa um conflito naquele momento e que ali a pessoa ou o sujeito não tem como, não consegue desvencilhar dessa situação. Então, seria um processo que viria a ajudar a pessoa a passar por algum momento que para ela está sendo difícil. Seria um apoio, um suporte. Sim, total, total. A ideia é exatamente isso. Primeiro que a gente parte do pressuposto que o aconselhamento psicológico, ele deduz que existe ali uma pessoa com conflito e uma outra que se propõe, então, não só a entrar com a escuta ativa, né, estar presente, mas também o acolhimento. Então, pressupõe aí dois personagens, duas pessoas, o que traz o conflito e o outro que se propõe ali juntos, né, numa situação de ressignificar, de abrir, ampliar, né, a visão, enfim, a ideia é essa. Então, seria algo para flexibilizar mesmo, né? Ver outros pontos de vista sobre a situação, formas de solucionar um problema, né, de ressignificar ali as pessoas em volta, né, mas tudo gira em torno da situação, do papel da pessoa diante de uma situação. Sim, é algo específico. Não tem a ver, como eu falei, com uma questão complexa ou uma questão crônica. Não se trata de uma questão crônica de reincidência, mas é pontual. O aconselhamento psicológico, ele é pontual, né? Essa foi a proposta tanto lá, em 1909, assim como com a professora Raquel Rosenberg, que iniciou em 1960, e a proposta se mantém do aconselhamento psicológico, sim.
é bacana no sentido de que acaba trazendo uma outra perspectiva, né? Porque há pessoas que, por exemplo, têm só aquela visão tradicional da psicoterapia, né? Aquela psicoterapia que vem do modelo analítico que é infindável, né? Nunca termina. Né? Que na verdade é um processo de análise, né? De um Sim. autoconhecimento diante de várias situações da vida. Né? Mas que não existe só esse modelo. Né? Então, para uma pessoa que está passando por um momento difícil, que não está conseguindo encontrar caminhos para solucionar, ou para virar a página, ou para se encontrar ali, ela pode encontrar no aconselhamento psicológico talvez um modelo que atenda a sua necessidade, né? Sem que necessariamente ela se implique num processo longo, né? Exatamente. Se não for o desejo dela. Exato. Mas eu imagino que também acaba também sendo uma porta de entrada, né? Para um processo. Pode ser, né? Para um processo mais longo, se ela desejar. Sim, sim, até porque, na verdade, o aconselhamento psicológico, como ele é algo pontual, né? E aí, né, acredito que daqui a pouco nós vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre isso. O aconselhamento psicológico, inclusive, é aquilo que a pessoa está sentindo no momento. Mas pode acontecer, sim, né, de que ela seja encaminhada para uma psicoterapia. Isso é de consenso, né, tanto do sujeito quanto do profissional que está o atendendo. Mas, sim, existe a possibilidade disso acontecer. E, Eliana, como é que fica a psicoterapia, né? Falamos aqui da de longo prazo, aquela de autoanálise, mas tem a psicoterapia breve, né? Sim. Né? Qual a diferença? Como é que fica o aconselhamento qual a diferença do aconselhamento para a psicoterapia breve? Aliás, o que é a psicoterapia breve, né? Acho que primeira pergunta. Ótimo. Uhum. Existe sim, Guilherme, essa diferença. Na verdade, como eu falei, o aconselhamento psicológico ele tem uma quantidade de sessões, né, o número de sessões, para que fique claro para todos, o número de sessões, consequentemente, o número de intervenções é inferior ao atendimento na psicoterapia breve. Então, o aconselhamento psicológico, como eu falei, ele vai aí um número de 4 a 8 sessões. Já a psicoterapia breve já tem um número maior de intervenções. Né? Então, não se trata também na psicoterapia breve só a queixa, mas aí existe toda uma questão de anamnese, né, que é investigar toda essa questão, o porquê que se chegou naquela situação de angústia, de conflito. Ela é muito mais complexa. A psicoterapia breve, o nome já diz, né, é breve porque ela não tende a se estender, né, por tantas outras, mas o número já é maior do que o aconselhamento psicológico. Esse é o primeiro ponto. Na psicoterapia breve, existe todo um aprofundamento, existe todo um manejo que visa aí buscar os motivos, né, o porquê daquela situação. Não é o caso do aconselhamento psicológico. Não vai investigar, não vai fazer anamnese, é escuta, é o acolhimento e junto com o sujeito buscar e-mails de que se tenha uma outra visão ou que se amplie as possibilidades de resposta, de resolução daquele conflito. Respondi? E você citou justamente a anamnese, né? Que é justamente para quem não está familiarizado com o termo, né? A anamnese justamente é aquela entrevista que tem
para buscar o histórico de vida, né? Então, no aconselhamento, diferente da psicoterapia breve e da psicoterapia tradicional, você não vai buscar o histórico, né? Você não vai fazer uma retrospectiva até chegar, vamos dizer assim, né, na infância para buscar ali os motivos, os enlaces que acabaram facilitando que a pessoa pudesse estar em tal situação. Não é o caso. Não é o caso. Não, não. O manejo, ele não visa isso. A proposta do aconselhamento psicológico não visa a investigação desse histórico, né? E por isso, então, a quantidade e o número de sessões é reduzidos. As intervenções são reduzidas. O aconselhamento, né, dificilmente você vê esse nome, né, tão difundido, né, mais a psicoterapia breve, a psicoterapia, a análise, a psicoterapia cognitiva comportamental, mas quando você vê um serviço de psicologia em instituições, na verdade, é um aconselhamento que ocorre, né? Sim, sim. Né? Exato. É muito interessante, Guilherme, porque Carl Rogers, né, que é um teórico, filósofo, na verdade, que inclusive é da fenomenologia, existe uma abordagem que é a abordagem centrada na pessoa, né? Que é, então, humanista, é uma psicologia humanista. E o nome já diz, é uma abordagem centrada na pessoa. Inclusive, esse SAP, que é o Serviço de Aconselhamento Psicológico, que existe aí desde 1960, que foi inaugurado na USP, ele tem essa proposta fenomenológica, né? Então, é um nome incomum, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa realmente dar um fenomenológico, mas não é tão difundido no Brasil. O aconselhamento psicológico, eu acabei lendo alguns artigos, ele já existe, ele já é bem difundido fora do Brasil, né? E aí ele traz consigo alguns aspectos. Dentre esses aspectos, que é voltado para essa metodologia fenomenológica, né? Que eu volto a dizer, que é uma abordagem, sim, centrada na pessoa e é uma psicologia humanista, que sai fora, então, desse teórico, dessa abordagem psicanalítica, né? É isso. Você está me falando, eu me recordo quando, uma época em que eu trabalhei nos direitos humanos, né, no departamento lá, e realmente era esse o modelo, né, porque a pessoa chegava, primeiro que ali não era uma instituição de saúde, então não era o formato, não era expectativa, quando se falava no núcleo de psicologia, não era a da psicoterapia, de sessões. E muitas vezes as pessoas vinham com essa expectativa, mas não era, porque ali você tinha um foco que era a pessoa adquirir os seus direitos, né, reconstruir a sua vida como cidadão, enfim. E ali o papel do núcleo da psicologia realmente era esse aconselhamento através do acolhimento dessa fala, né, ter essa escuta e ajudar ali a colaborar para a pessoa realmente flexibilizar, ver outros pontos de vista, aplacar essa angústia, essas emoções, para que ela pudesse se implicar nesse processo de em busca dos direitos mesmo, né, junto com outros setores. E muitas vezes, realmente, né, nós, assim, nessa postura de, quando dentro de um processo de aconselhamento, nós também temos esse diálogo com outros setores, né, como serviço social, assistência social, direito, né, outros profissionais da área da saúde. Né, às vezes nós temos até esse processo de mediação, né, também. Exatamente. O aconselhamento entra nesse processo também de mediação. Sim, e na verdade, a postura do psicólogo, a postura de quem se propõe, né,
trabalhar com aconselhamento psicológico é fundamental. Não só no sentido de escuta, no sentido de acolhimento, no sentido de intervenção, na questão do manejo, mas quando você fala de instituições, né, é muito comum se falar, por exemplo, em intervenção psicoeducativa, né, que existem aí em algumas instituições, que também é exatamente isso. É um aconselhamento psicológico, que leva esse nome, leva o nome de intervenção psicoeducativa. E a proposta ou a postura do profissional da área da psicologia, ela é totalmente ativa, né? Não é uma postura meramente de ouvir e aconselhar. Não, é uma postura ativa, onde vão se ter aí elementos, técnicas, né, para que ali então consiga resgatar não só definitivamente os motivos daquela queixa, mas junto com o paciente, por isso que é interventivo, encontrar meios para que se tenha a resolução dessa questão. Um outro nome que se dá é o plantão psicológico, que também existe nas instituições, que eu particularmente estagiei atendendo dentro dessa proposta, dentro dessa disciplina, plantão psicológico. É um outro nome que se dá. E como foi essa experiência? Dá para você contar um pouquinho, brevemente, do plantão psicológico? Primeiro que foi um baita desafio, né? Porque quando você vai para um plantão, obviamente você não tem ali o histórico do paciente, né? Diferente, óbvio, que a princípio, num atendimento clínico, o primeiro momento você não tem o histórico, mas você vai então ali fazendo todo esse trabalho, né? Acompanhando. No plantão, não. No plantão você não sabe quem você vai atender. No plantão você não sabe nem ao menos quantas pessoas você vai atender. Você minimamente tem lá uma folha que ele preenche na recepção, pelo menos foi, né, no momento em que eu atendi em plantão, e aí ele coloca lá em poucas linhas o porquê que ele está ali, e os motivos são diversos, assim, inúmeros motivos. E por ser um plantão, né, não é algo que você fica, na verdade, marca uma segunda, uma terceira, uma quarta, e você vai ali junto com o sujeito investigando. Não, você tem o manejo com base na narrativa dele, e o plantão que eu atendi foi dentro do método fenomenológico, que para mim também foi uma baita surpresa, por eu ter escolhido o teórico Winnicott, então era muito desafiador. Se eu pudesse resumir, né, sintetizar essa experiência, eu diria que, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi enriquecedor. Foi um plus. Como o próprio nome já diz, ter plantão, né? Você não tem uma prévia. Exato, não tem. Não tem. E me fala um pouco, você pretende desenvolver esse trabalho mais na linha do aconselhamento? Como é que é? Se alguém quiser buscar você para um aconselhamento, como é que é? Fala um pouquinho da sua... Eu recebi um convite, né, através da Kátia, psicóloga na Inself, inclusive uma das sócias da Inself, e foi de uma conversa que nós tivemos. Nós começamos a conversar sobre plantão psicológico.
Foi a conversa inicial. E aí nós chegamos à conclusão, inclusive, que, veja bem, se é plantão psicológico, deduz que existe um plantonista. Né? E não existe um plantonista na InSelf nesse momento, e nem eu disponho de tempo para ser uma plantonista na InSelf. Com base nessa questão, com base nessa conversa, foi aonde então eu comecei a estudar, comecei a ler sobre aconselhamento psicológico, que tem uma vertente, né, tem aí uma linha da psicologia humanista, que visa, sim, esse modelo que eu falei. São sessões reduzidas, intervenções reduzidas, focado ali na demanda que a pessoa traz no momento em que ela chega na InSelf. Posso acrescentar que, assim como o plantão na época de estágio foi um desafio, né? Atender na InSelf com aconselhamento psicológico também é um desafio, mas é um desafio que eu abracei, é um desafio que eu estou amando, e que a ideia é realmente que a InSelf venha, né? Uma vez que ela se propôs a, inclusive, estar aberta, né, para esse tipo de atendimento. Então, nós vamos caminhar juntas. Eu e a InSelf e eu. Então, você vai utilizar dessa experiência do plantão psicológico na InSelf, mas seguindo dentro desse escopo, desse formato do aconselhamento. Isso mesmo. Exatamente. E, Helena, e quem pode procurar por esse tipo de serviço? Assim? Ótimo, Guilherme. Na verdade, qualquer pessoa que se vê numa situação de angústia, qualquer pessoa que está vivenciando aí uma situação conflituosa, que não encontra meios, como nós citamos, né? A questão da pessoa enlutada, a pessoa que está passando aí situações de angústia mesmo, né? De sofrimento. Uhum. Essas pessoas, elas com certeza estão aí dentro do radar, ou prestes, ou são as que realmente podem estar sendo atendidas pelo plantão, pelo aconselhamento psicológico. Uhum. Então, essa pessoa lá que está passando por alguma situação, alguma dificuldade, ela pode te procurar na InSelf para poder buscar esse aconselhamento, e a expectativa dela é justamente esse atendimento breve, de no máximo 4 sessões, né? Exato. De forma pontual. Sim, né? sim. Eu acho interessante, particularmente, né? Porque eu já recebi pessoas que, em busca de psicoterapia, e quando, né, iniciando os atendimentos, na verdade, essa pessoa entraria no que ela está buscando, mas ela não sabe, né? É um aconselhamento, não é uma psicoterapia, né? A demanda dela se encaixa no aconselhamento e acaba virando um aconselhamento. Às vezes, claro, essa pessoa segue um processo psicoterapêutico, às vezes realmente sanou ali a demanda, né? Como eu também já recebi, não é tão comum, mas até uma pessoa ela busca uma avaliação neuropsicológica, quando na verdade é uma orientação, um aconselhamento, e acaba nem se configurando, fechando uma avaliação, né? Sim. E é interessante realmente isso, porque esclarecer também, né, que há um nome para isso, que é uma modalidade diferente, né, que o nosso trabalho se estende
vai além da psicoterapia no formato tradicional, ou mais também, mais difundidamente, a psicoterapia breve, que é mais falada também atualmente, né? E a avaliação também tem o aconselhamento, que é algo pontual. E que se for Sim, esse, né? sim, isso mesmo, isso mesmo. E é interessante, Guilherme, porque assim, além de tudo, nós vivemos aí nessa metrópole, né? Onde as pessoas estão A sempre selva de pedra. correndo. É, as pessoas estão sempre correndo, sem tempo. E olha que interessante, né? E é interessante porque às vezes as pessoas não têm não dispõem nem de tanto tempo para passar por uma psicoterapia que seria aí um prazo, um período maior de atendimento, né? Até por nós estarmos vivendo aí dias tão corridos, tão cheios de tantas atividades, né? Sobrecarregados, enfim. E que, de repente, ele está lá com um conflito, ele está com uma situação que ele não consegue resolver, ele não consegue achar uma solução. E a ideia é ajudá-lo até para que isso não venha se estender numa situação, né, que cause outros danos, vamos dizer assim, né? Além do psíquico, patológico, enfim. Essa é a proposta do aconselhamento. Sim, é interessante porque entra ali até como, vamos dizer, atenuar, né, uma situação pontual, um sofrimento atual, para que não, isso não se ampliasse, né, para um sofrimento maior, a ponto até de acarretar em sintomas clínicos mesmo. Às vezes a pessoa está, né, porque às vezes uma situação específica engatilha algo, né, que pode se tornar algo clínico, uma ansiedade clínica, uma depressão, né, e às vezes a pessoa realmente ali buscando trabalhar isso desde o início, essa situação, ela até entra como algo preventivo, né? Sim, total, total. Na verdade, eu vejo o aconselhamento psicológico muito mais preventivo, né? Porque ele visa, inclusive, não só a busca de resolução, mas ampliar. Não é que o sujeito, o paciente vai chegar com uma queixa e o psicólogo, a pessoa que vai estar atendendo, não vai ter ali a intervenção ou de alguma maneira não vai ser ativa. Não, pelo contrário, né? É um construto entre ambos, né? Tanto o paciente quanto o psicólogo. Tanto o paciente quanto aquele que se propõe ali estar atendendo dentro dessa abordagem que é o aconselhamento psicológico. E, Helena, então, esse atendimento, a pessoa ela pode procurar né, diretamente o aconselhamento, com esse nome, com essa terminologia. Sim, sim. O aconselhamento psicológico, Guilherme, a partir do momento em que o sujeito busca esse atendimento, vamos usar esse termo, né? Eu prefiro usar assim esse termo mais comum. A partir do momento em que ele procura em self, dentro de um modelo de aconselhamento psicológico, ele já tem de início a ideia de que são 4 atendimentos. Ele vai passar por 4 atendimentos. São 4 sessões, são 4 intervenções. Então, esse primeiro atendimento, já vamos falar aí dentro do modelo, né, do aconselhamento psicológico, a primeira sessão, né, vamos falar assim de uma maneira muito clara. Eu fui na InSelf e eu quero ser atendido dentro do modelo
de aconselhamento psicológico. Como que vai funcionar, Eliana? Tá. O primeiro momento em que ele entra na InSelf, a ideia a postura é da identificação do problema, né? Então nós vamos identificar ali, vamos identificar o que está acontecendo, o que está causando a angústia, qual é o sofrimento. E é muito interessante, Guilherme, porque às vezes, muitas vezes, a gente sabe disso, que o sujeito ele não consegue nem nomear. Ele está com uma sensação, ele está sentindo ali que ele não consegue resolver, mas ele não consegue nomear, né? Então é identificar essa situação, identificar o problema. O segundo atendimento é ampliar o campo de visão. Então vamos juntos ali encontrar meios para ampliar esse campo de visão, né? Vamos nesse atendimento que já é pré-estabelecido, que já é pré-determinado, e aí já é pré-determinado o dia, já é pré-determinado o horário e já é pré-determinado a quantidade de atendimento que ele vai ter. Então vamos ampliar, né? Na sessão, de novo, sobre escuta, sobre acolhimento, sobre intervenção juntos, então a gente vai construindo essa questão de ampliação. E o terceiro atendimento? O terceiro atendimento, ele vai buscar aí auxílio na avaliação. Então, qual é a avaliação que se faz, tanto da identificação quanto da ampliação? Vamos avaliar. Esse é o terceiro atendimento. E o quarto atendimento, Eliana? O quarto atendimento é o reconhecimento por parte do sujeito, né? De que ampliou, de que realmente houve a resolução, de que ele conseguiu, então, encontrar meios. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, isso tem muito a ver com ele resolver ou solucionar as próprias questões pessoais. Então, esse é o motivo porquê dos 4 atendimentos, ou das 4 sessões. É bem estruturado, né? Esse modelo. Sim, sim, sim. Existe aí já um método, né? Existe todo um caminho a ser traçado, né? Não é aquela conversa, né, que existe entre vizinhos, né? Vamos imaginar aí 2 vizinhos, 2 vizinhas, que chega e uma se queixa para outra. Ai, olha, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, e e a outra vai dar opinião, eu acho, Não se trata disso, né? Não é, volto a dizer, o aconselhamento psicológico não é você meramente vir até a InSelf e querer sair daqui sendo aconselhado. Não. Você vai ter um respaldo profissional, você vai ter um auxílio, você vai ter um suporte exatamente para não só ampliar a visão, avaliar e conseguir, então, aí ter essa questão do que te trouxe na queixa inicial, né, como uma resolução do problema. Esse é o objetivo. Sim, não é uma simples conversa, né? Tem toda uma metodologia, uma fundamentação teórica, uma busca por um objetivo, né? Sim. Tem toda uma sistematização. Sim. Bom, Mariana, o papo tá bom, mas daqui a pouco o Instagram aqui vai finalizar. Então, antes que ele nos faça, vamos aqui nos despedindo. Por favor, sua palavra final aí. Fique à vontade. Tá. Bom, estou aqui na InSelf, tem aí os contatos, telefone, tem o próprio Instagram. Antes
De mais nada, de novo, quero agradecer a InSelf pela oportunidade, pelo convite, de estarmos trabalhando juntos, né? E que vocês fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma questão que queiram esclarecer, que de repente não deu tempo, né? Passa tão rápido, passa tão corrido, e eu confesso que eu achei que, nossa, meu Deus, né? Como que vai falar? E na verdade a gente começa a conversar, e quando você vê, acabou o tempo, né? Pois é. E é isso. Quero agradecer a todos. A InSelf fica aqui em Pinheiros, na Avenida Paz Leme. O endereço está no Instagram. Vocês fiquem à vontade para entrarem em contato. Estamos à disposição. Como fazer para marcar a consulta? Você pode marcar por telefone, você pode nos mandar mensagem, né, pelo próprio Instagram da InSelf, como eu falei, tanto em relação a dúvidas sobre a questão do aconselhamento psicológico, como em questão também das marcações. Horário, dia, fiquem à vontade. Na InSelf também nós temos nosso perfil da clínica doctorária, né? Temos os perfis também dos especialistas, inclusive aqui na sua página, né, do Instagram tem o link também para o seu perfil, né, do doctorado. Então, quem quiser também ter mais esclarecimentos sobre aconselhamento, pode também entrar em contato diretamente com você, né, Eliana? Isso, sim, perfeito. E também através também do seu link do doctorado que está aí na sua página, ou da página da InSelf também. Exato, isso mesmo. Bom, Eliana, bem-vinda aqui para a InSelf, né? Obrigado aí a todos aí que acompanharam, tá? Eliana, muito obrigado aí pelo seu tempo, por dividir esse conhecimento conosco, tá? Um bom fim de semana para todos, boa semana, e é isso, boa noite. Boa noite, e feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui conosco. Sim. Exatamente, feliz Dia das Mães para as mães aí. Tchau. Tchau, tchau.